Olá, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. A gente fez a varanda dessa casa, agora o cliente solicitou que a gente pregasse as tábuas de acabamento em volta, ou as testeiras, conforme cada um chama na sua região. Esse tipo de acabamento não é necessariamente obrigatório, porém valoriza muito a casa, dá um aspecto de acabamento no trabalho. Quando a gente faz um telhado e não coloca a tábua de acabamento, se torna até difícil de alinhar a primeira telha. Então, conforme vocês podem observar nesse telhado aqui, o cliente tinha colocado a ripa dupla, que é para não ficar caindo a primeira telha, porém, se torna difícil de se manter um alinhamento sem a tábua de acabamento. Eu vou tirar umas telhas aqui, vou mostrar para vocês como que está feito aqui, por qual razão foi feito dessa forma e como que a gente vai executar o trabalho de hoje. Então, sempre quando você for tirar uma telha, a telha ela tem a posição que se torna mais fácil de tirar. Aqui nesse caso aqui, ó, você ergue a de cima e tira de baixo. Ó. Então fica bem fácil. Vocês observem aqui, ó, o cliente tinha usado a ripa dupla aqui, ó, para poder apoiar a primeira telha. Por que que a gente faz dessa forma? Para que a primeira telha ela não fique caindo aqui, ó. Então, para compensar a altura da telha, a gente usa uma ripa dupla. A ripa dupla, normalmente ela é a espessura da ripa que você vai usar no ripamento, mais a espessura da telha. Normalmente o pessoal usa duas ripas de 1,5 cm, duas ripas de 15 milímetros, que é quase que um padrão aí de obra que a gente vê. Quando você vai fazer um acabamento que você já tem pensado em usar esse sistema aqui, o ideal seria trabalhar com um sarrafo aqui. Esse sarrafo você consegue puxar ou alinhar o caibro da forma que se faz necessário. Com a ripa assim é um pouco mais difícil, ela fica mais para apoio da telha mesmo, mas você não consegue ter um alinhamento muito perfeito. Um outro detalhe que certa vez um amigo relatou para mim é que essa questão da testeira, um detalhe interessante que certa vez um amigo relatou para mim é que essa questão de testeira antigamente ela era considerada como um artigo para medir o poder aquisitivo daquela família. Então, quem tinha testeira em casa, quem tinha tábua de acabamento em casa, era uma família de bom poder aquisitivo. Inclusive, existe uma história que a testeira dupla ou até mesmo 3 tábuas de acabamento pregadas uma sobre a outra era o que media o quanto aquela família tinha um bom poder aquisitivo. Não sei se é verdade, é uma história que me contaram, mas como o nosso assunto hoje é relacionado a isso, vale a pena ressaltar para vocês. Inclusive, quem tiver conhecimento sobre esse assunto, deixa nos comentários aqui para o pessoal interagir e ter uma explicação um pouco melhor sobre esse assunto. Eu falei meio por cima aqui, lembrando do que me foi dito no passado. Então vamos tirar toda essa lateral de telha. Vamos alinhar esse corte de beiral novamente, se for necessário. A gente vai esticar uma linha aqui e conferir para poder começar a colocar as tábuas de acabamento. Você vai ver que lindo que vai ficar isso aqui. Tô tirando a ripa aqui e às vezes a gente vê o pessoal colocar 2 ripas e depois aplicar a testeira, então não tem necessidade. Quando você vai usar a tábua de acabamento, essa ripa dupla não se faz necessário. A tábua já serve como apoio da primeira telha. Uma outra questão é se quando você for fazer o seu telhado, se tiver a intenção de usar a tábua de acabamento, o ideal é que ela seja colocada já no decorrer do trabalho, durante a execução do telhado. Você economiza, que praticamente essa ripa aqui, ela está sendo desperdiçada. A gente vai ter que tirar ela agora para poder colocar a testeira. Então é um gasto que o cliente teve e que vai ser descartado. Então quando você tem a intenção de colocar a tábua de acabamento, o ideal é que isso seja feito durante a execução do telhado.
Nós colocamos a linha do outro lado lá e eu precisei regularizar a altura dos caibros. Porém, o alinhamento da ponta dos caibros estava bom. Agora desse lado aqui, ó, eu já tenho bastante tortura no alinhamento. Então eu vou cortar novamente esse beiral aqui. Vocês observam que a gente colocou a linha. E aí aqui essas pontas a gente sempre corta ela no nível. Falei errado, é no prumo. Não é no nível, é no prumo. Então você pode pegar um nível de mão aqui, ó. Você regula ele. Acha o grau que você precisa cortar o caibro. Pela porcentagem também é possível de achar esse corte, só que com o nível de mão é mais fácil, né? Não precisa fazer cálculo. Aí aqui, ó, você vem com a suta, chega ela no ponto certo aqui, ó. E aí através da suta você risca tudo na linha, os caibros, e corta para poder alinhar a tábua de acabamento aqui. Aqui no espigão, a gente marcou o alinhamento aqui, porém o espigão está um pouco fora do ângulo. Então o encontro da minha testeira vai vir aqui na face do espigão. E também com o nível de mão, ó, conforme a gente fez no caibro, a gente encosta ele aqui, ó, chega no nível. E aqui é o corte do espigão que eu preciso fazer. Eu vou cortar ele aqui no ângulo para poder fazer o fechamento da testeira. Fizemos a marcação das tábuas aqui e eu gosto sempre de trabalhar nesse sistema aqui, ó. Então a gente vem, ó, e risca a altura que eu vou deixar a minha tábua de acabamento. Então, nesse caso aqui a gente calculou e deu 3 centímetros. E aí eu prego meus caibros por esse risco que a gente fez. Porém, para trabalhar dessa forma é importante que os caibros estejam alinhados. Então por isso que a gente se preocupa sempre em estar trabalhando com a linha, para poder deixar esses caibros na altura necessária para a gente vir depois e pregar a tábua de acabamento. A tábua que nós estamos usando aqui, ela é de 14 centímetros. Eu optei por usar dessa medida para ficar igual às que a gente usou lá na varanda. Porém, quando é beiral de caibro, conforme a gente tem aqui, você pode usar a tábua de 11, que dá para tampar o topo do caibro perfeitamente. Eu prefiro trabalhar com tábua no máximo dessa medida. Por qual razão? A tábua muito larga, ela tende a encanoar. Então, quando eu tenho um telhado onde eu uso peça de 5 por 15, por exemplo, eu prefiro cortar a parte de baixo da tábua e usar a tábua de 14 conforme a gente está usando aqui. Tá ok? Agora a gente vai colocar as duas tábuas da frente lá, do frontal, para a gente poder finalizar esse trabalho para o cliente.
Fiz os ajustes ali nas peças do beiral. Eu precisei cortar elas novamente porque elas estavam passando para baixo da altura da tábua que a gente vai colocar lá. Vou estar usando uma tábua de 25. A madeira que eu estou usando nessas testeiras aqui, elas são de tamboril. E ela aparelhada aqui, ela ficou com 24,2. Então, para eu poder apoiar essa tábua aqui lá, para fazer a marcação do eixo, assim como a marcação da lateral, eu vou deixar 8 centímetros. Então, a gente marca 8 aqui, ó, de cima para baixo. E eu costumo usar um prego de apoio. Então eu pego o prego que eu estou usando para fixar as tábuas aqui. Nesse caso aqui é um prego 17 por 21 galvanizado. E aí a gente coloca ele pelo lado de dentro da tábua aqui, ó, para servir de apoio, para a gente prender a tábua lá, apoiar a tábua, até fazer a marcação e depois pregar ela definitivamente no lugar. Então aqui, pessoal, para mim achar o prumo aqui agora, eu uso o nível de mão. Aí eu faço a marcação, o Ezequiel vai riscar a face de fora da tábua lá, para a gente cortar paralelo com a tábua de fora. E eu vou fazer a marcação com o nível de mão aqui. A marcação do centro da tábua ali, eu poderia fazer pela porcentagem. Quando você tem a porcentagem exata, também dá certo de marcar o eixo da tábua. Porém, com o nível de mão, se torna muito fácil. Inclusive, durante o vídeo aí onde eu falei que a gente cortaria o caibo do beiral no nível, na verdade é no prumo, né? É usando o nível. Eu falei errado ali durante o vídeo, deixa eu me retratar. Então eu fiz a marcação aqui do caimento do ângulo do corte do telhado aqui no prumo. E agora eu vou cortar essa tábua aqui. Eu gosto de usar sempre 30 graus de inclinação na serra. A gente coloca no 30 aqui e faça o corte de uma forma que uma tábua venha cobrir a outra. Eu gosto sempre de usar esse método porque eu acho que dá uma fixação melhor nas tábuas. Embora a gente vai bater prego, vai passar cola, tudo, mas o fato do corte ser feito um de cobrir o outro também ajuda muito na fixação das tábuas. Para fixar a tábua, de forma que os pregos fiquem alinhados ali na mesma distância, geralmente eu coloco o prego no alinhamento da ripa. Então quem olha de longe vai ver que os pregos estão praticamente na mesma distância, porque cada alinhamento de ripa eu bato um prego na tábua. Além, é lógico, do topo das peças de frechal, terça e cumieira. É coisa simples, mas que a gente costuma trabalhar dessa forma. Conforme eu falei, eu gosto de trabalhar com prego com cabeça. Por qual razão? Se a tábua vier a dar um pequeno empenamento, alguma coisa, o prego apresenta uma maior resistência para poder segurar a madeira. E a gente sabe que madeira trabalha o tempo todo. Então vou fixar as tábuas no lugar lá agora. Talvez a gente não consiga gravar para vocês, porque a gente está tendo uma certa dificuldade de colocar essas tábuas ali, afinal de contas é um lugar alto e a gente não trouxe o andaime. Então quando você for fazer um trabalho desse tipo, se não tem experiência, toma muito cuidado. Trabalha com cinto de segurança, trabalha com andaime. A gente está numa situação inusitada aqui. Eu estou longe de casa e eu resolvi fazer esse trabalho aqui extra para poder ajudar o cliente. Então a gente está tomando o máximo de cuidado. Porém, quem for fazer e tiver condições de ter uma segurança maior, eu recomendo que fique sempre atento a isso.
Finalizamos a colocação das tábuas aqui e sempre muito importante ressaltar que madeira, assim como um filho, precisa de cuidado o tempo todo. Então quem quer ter uma tábua de acabamento com aspecto bonito, com aspecto sempre novo, você tem que estar sempre vernizando, sempre lixando, cuidando. Isso aumenta muito a vida útil da sua madeira. Outro detalhe, agora é extremamente importante o cliente colocar a calha o mais rápido possível e passar o verniz o mais rápido possível, para proteger essa madeira. E sempre a cada um ano e meio, está refazendo o verniz. Então, madeira é bonito, madeira traz um aspecto muito bom para casa, porém exige cuidado. Comenta aí nos comentários o que vocês acharam desse acabamento que a gente fez aqui. Quem viu o antes e o depois aí com certeza vai notar totalmente a diferença. Vale muito a pena a gente investir em tábuas de acabamento na casa, embora seja um gasto a mais. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Meu muito obrigado pela presença de todos vocês. Que Deus abençoe o lar e o trabalho de cada um sempre. Parou o serviço. Parou o serviço. Eu falei pra você que assim vocês pegaram ele numa hora de fraqueza, pra ele vir numa distância dessa daqui. Não, e o pior de tudo ainda que convence o homem até colocar telha, que nem coloca. Ô João, eu tava com a pressa de acabar o serviço hoje, minha pressa terminou agora, viu? Olha isso. Ah, só Zé, eu não mereço tanto. Merece sim, cara. Olha. É, mas... Ele não quer aparecer, mas aqui, ó. Ó o dono da arte aqui, ó. Nossa, Ó aqui o dono da arte. não me entrega, não. Parou o serviço por culpa dele, ó. Ô, Zé, obrigado, viu? Deus abençoe. Imagina, Eu não merecia tanto, mas... imagina, você merece tudo, cara. Nossa, Eu tava preocupado, eu falei pra ele. Agora tive esse prêmio, né? Conhecer o Juninho aqui. Vai pra você ver. Eu vou lá pra pegar uma garrafinha lá. Pega lá. Ô, trembão. Trembão não entra não. É uma estrutura nutricional. É. Aí, seu Zé caprichou, né? hein, Vai me bichão? entregar, Rapaz né? do céu, Vai me hein? entregar, né? Rapaz. Tá gravando aí, Zica? Ô, Zica, Olha. conta pra eles que dia que é hoje. Sexta-feira. Não, conta que dia que é hoje. Nossa. Segunda-feira. Segunda-feira. 11 horas da manhã. Rapaz. Eu ia terminar o serviço. Nossa, mãe do céu. Só Zé, obrigado. Rapaz. Ô, Juninho, só que você deixou com vergonha, agora eu não sabia nem que dia que era da semana. Churrascando pleno meio de semana, no começo de semana, Como é que rapaz. faz uma coisa dessa? Nossa, Zé. Esse seu Zé é terrível, rapaz. Olha que jeito. Ah, não. Ah, rapaz do céu. Olha. Esse é o Julinho, hein? Rapaz. Olha a experiência aí, Juninho. Olha. Olha que isso, rapaz. Um outro detalhe, o Zé trouxe a carne aí. O Zé é um seguidor nosso do canal aí, fez questão da gente comer uma carne junto, fazer um churrasco aqui, fazer uma interação junto. Eu fiquei muito surpreso e muito contente ao mesmo tempo, que isso demonstra o carinho que as pessoas têm com o nosso trabalho. Então, muito obrigado ao seu Zé e muito obrigado a cada um de vocês que acompanham nosso serviço aqui através das redes sociais.